Vamos para o capítulo 33 da Confissão de Fé de Westminster, que diz respeito ao julgamento final. Vamos ler o parágrafo 1º, que diz: Deus já determinou um dia no qual com justiça há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem pelo Pai foram dados o poder e o juízo. Nesse dia não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e feitos, e receberem o galardão, segundo o que tiverem feito, o bem ou o mal, por meio do corpo. Ok? Duas coisas aqui esse texto nos mostra. Em primeiro lugar, a realidade do juízo final. Diz aqui que Deus já determinou esse dia. Ele não foi um dia improvisado. Não, a redenção e o juízo não foi um plano B de Deus. Não foi que Deus foi surpreendido lá no Éden pelo pecado, então ele bolou ali um plano novo, mas é algo que Deus já determinou antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas acontecerem, pelo seu decreto, ele determinou esse dia, um dia no qual ele iria manifestar o seu juízo, a sua justiça, a sua misericórdia. Tudo o que acontece foi pré-ordenado por Deus. Isso nos é mostrado aqui. Outra coisa importante que esse texto nos mostra é que o juiz desse dia será o próprio Cristo. Cristo será o juiz. A ele foi dado todo o poder, toda a autoridade para julgar nesse dia. Tem muita gente que quando pensa no inferno, há muitas pinturas, muitas artes, que quando retratam o inferno, retratam lá o diabo, Satanás, com o tridente na mão, tudo mais, punindo os malfeitores, os pecadores. Mas veja, quem estará punindo lá no dia não é Satanás. Satanás estará sendo punido também, estará também sofrendo a penalidade do pecado. Quem pune, quem julga, quem condena é o próprio Deus. Cristo será o juiz. E isso é tanto um alívio para nós crentes, como nós veremos ali no Catecismo de Heidelberg, vai dizer que uma razão do nosso alívio, do nosso conforto é saber que Cristo é o juiz. Porque então nós veremos o juiz e saberemos que ele morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida e já nos absolveu. Então não teremos com que nos preocupar no dia, porque nossa dívida foi paga por Cristo, pelos méritos dele. Mas também é algo que deve alertar os pecadores, porque o próprio Deus é quem estará julgando. Outra coisa que esse texto nos mostra é a abrangência do juízo final. Quem será julgado? E aqui nos mostra que todos serão julgados. Todos serão julgados. Todos os anjos e todos os seres humanos. Então veja, uma pergunta que pode ser levantada aqui é: mas os crentes serão julgados também? Não é? Como diz lá em João capítulo 3, versículo 18, aquele que nele crê não é julgado, aquele que não crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a pessoa pode levantar, então está dizendo aqui em João capítulo 3, versículo 18, que quem crê não é julgado. Mas veja, nós temos aqui tipos diferentes de julgamentos, ok? Aqueles que creem em Jesus Cristo não serão julgados do mesmo modo que os ímpios. Os ímpios serão julgados com relação aos seus pecados ali e serão condenados por ele. Mas os justos, eles prestarão contas, eles darão contas de tudo que fizeram e receberão o galardão conforme o seu trabalho. Então, como diz em Romanos capítulo 14, versículos 9 e 10, que diz: todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então são tipos diferentes de julgamento, ok? Os crentes comparecerão para prestarem conta de suas ações, para então receberem a recompensa, o galardão, conforme as suas obras. Os ímpios comparecerão
para prestar contas de seus pensamentos, palavras e ações pecaminosas, e por eles serão punidos, enquanto os crentes serão absolvidos de seus pecados por causa do sangue de Cristo, ok? Cristo será o juiz, e isso é um alívio para nós, isso é um consolo para nós. E eu quero ler para você aqui o que diz no Catecismo de Heidelberg, na pergunta 52, veja lá. Que consolo traz a você a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos? Diz que em toda miséria e perseguição espero de cabeça erguida o juiz que vem do céu, a saber, o Cristo, que antes se apresentou em meu lugar ao tribunal de Deus e tirou de mim toda a maldição. Ele lançará na condenação eterna todos os seus e meus inimigos, mas ele me levará para si mesmo com todos os eleitos na alegria e glórias celestiais. Então, quando você chegar lá e ver Cristo julgando, se você creu nele, então isso será um consolo. Será um consolo saber que aquele que te absolveu é que também julgará. Aquele a quem você confiou a sua vida, aquele a quem você confia a sua alma, ele estará lá. E, de fato, ele fará justiça para com todos aqueles que perseguem os cristãos e o evangelho. Vamos ler o parágrafo 2, que diz: o fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de alegria e refrigério procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória de seu poder. Então, o que nós temos aqui é a finalidade, o propósito do juízo final. Então, qual é o propósito do juízo final? Nos diz aqui que o fim que Deus tem em vista para esse dia é manifestar a sua glória. Então, para que serve o juízo final? Para a manifestação da glória de Deus. Deus manifestará a sua glória por meio da sua misericórdia e da sua justiça, que ali serão revelados. Então, a misericórdia é um atributo de Deus. A justiça é um atributo de Deus. São dois atributos que serão manifestados ali no juízo de um modo que não seriam manifestados se não houvesse criação, se não houvesse pecado, se não houvesse queda, se não houvesse redenção e consumação. Então Deus tem como propósito mostrar a sua soberania e a sua glória, revelando o destino final de cada pessoa. E o que é central aqui, o importante aqui não será o destino do ímpio e do justo, mas a glória de Deus que será ali demonstrada por meio desse julgamento. Também a intenção aqui, por finalidade desse juízo, é revelar o grau de punição e gradação e galardão que cada um deverá receber. Então, haverá uma certa gradação na punição dos pecadores e dos ímpios e na recompensa, no galardão recebida pelos justos. Então, veja, a Bíblia nos fala que há uma gradação na punição do pecado. Aqueles que conhecem mais serão julgados com mais severidade do que aqueles que conhecem menos. Aqueles que tiveram mais da revelação de Deus serão julgados com mais severidade do que aqueles que tiveram menos. E o galardão também será diferente. E outro propósito aqui é executar o julgamento de Deus sobre todos, designando ali o lugar onde cada um passará a eternidade, seja na nova terra ou no lugar de punição. Então veja, alguns textos nos mostram isso, o fato de que
A glória de Deus é o que ele intenta, a sua glória ser manifestada é o que ele intenta no seu julgamento. Veja comigo Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então veja, o Filho do Homem, na sua majestade, se assentará no trono da sua glória. Fica claro aqui que o foco, a ênfase aqui é a glória do próprio Deus, que será manifestada no seu julgamento. Bem como Apocalipse capítulo 15, versículos 2 a 4, que diz: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Novamente, no dia do juízo, no dia do julgamento, estarão ali os da besta e os de Cristo. E aqueles que são de Cristo louvarão ao Senhor. Tudo é para o louvor e honra da glória do próprio Deus. Vamos para o terceiro parágrafo, que diz: Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos a dizer: Vem logo, Senhor Jesus. Amém. Então, o que nos diz o terceiro parágrafo? Ele nos diz que esse dia, o dia em que Jesus virá, é um dia desconhecido. Não é um dia revelado a nós. Aqueles que pensam que sabem quando o dia será, eles estão muito enganados. Veja o que diz Mateus capítulo 24, versículos 42 a 44. Jesus diz: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o dia é desconhecido, nós não sabemos quando será. Por quê? Qual é a razão dessa surpresa? A razão dessa surpresa é para que não haja, por exemplo, hipocrisia. Para que não haja aquela pessoa que vive a sua vida longe de Deus, longe do Evangelho, sem se importar com isso, mas no dia que ele chegou, do nada ali ele finge ser uma coisa totalmente diferente. A surpresa é necessária para que haja vigilância. Nós devemos vigiar o tempo todo, devemos sempre estar atentos, devemos esperar com expectativa o dia em que Jesus virá. Se não houvesse essa surpresa, se soubéssemos o dia, talvez a expectativa não fosse tão grande. Mas é da vontade de Deus que nós vivamos o tempo todo na expectativa da sua vinda. É importante que seja uma surpresa para que nós prestemos atenção aos sinais. Não existe uma data marcada, mas há sinais. Sinais de parto, dores de parto. E os sinais são para que essa vigilância seja ainda mais intensa. E também o dia do juízo ele traz algumas implicações para nós, e aqui nós caminhamos para uma aplicação de tudo isso. Anthony Huckman, no seu livro A Bíblia e o Futuro, ele diz qual é a significação, quais são as implicações do dia do juízo. E ele diz: a história do mundo não é uma sucessão infinita de ciclos sem sentido, mas é um movimento em direção
a um alvo. Veja, algumas filosofias, algumas teorias leem a história como ciclos. Seja um ciclo de tese, antítese, síntese, ou então um ciclo de opressão. Você tem um oprimido, você tem um opressor que entra numa certa briga de classes e dá origem a um novo tipo de opressor e um novo tipo de oprimido, como a história lida por Marx. Nós não cremos que a história seja um ciclo sem sentido. Nós cremos que a história ela é progressiva. Ela caminha em direção a um fim. Deus tem um propósito, Deus dirige a história. Ela tem um começo, um meio e um final, um alvo. E esse alvo é a própria glória de Cristo. Também nos mostra que o dia do juízo revela que a salvação e felicidade eterna depende da relação da pessoa com Jesus Cristo. Então, o seu destino final, onde você estará, depende da sua relação com Deus. É disso que depende o lugar em que você está na história. Em que lado você está da história? Não depende da sua posição social, não depende da sua opinião política, depende de como está a sua relação com Deus. Disso depende o seu futuro, o seu destino. Também nos mostra que a inevitabilidade do dia do juízo enfatiza a responsabilidade do homem por sua vida e afirma a seriedade da luta moral na vida de cada pessoa, especialmente na vida do cristão. Então nos mostra que o ser humano, que nós devemos esperar com expectativa por esse dia e devemos viver a vida à luz disso, à luz desse juízo final, porque nós prestaremos contas a respeito de tudo, de todas as coisas. E por fim, significa o triunfo final de Deus e da sua obra redentora na história, ou seja, a conquista final e decisiva sobre todo o mal e a revelação final da vitória do Cordeiro que foi morto. O dia do juízo revelará que, sem sombra de dúvida, a vontade de Deus ao final será executada perfeitamente. Então, o dia do juízo será o dia da vitória, o dia em que Deus triunfará sobre todo o mal e a sua glória será manifestada de modo espetacular. Então nós ansiamos por esse dia, aguardamos por esse dia com expectativa. Então, eu vou estar disponibilizando para os irmãos no Google Classroom um material que são algumas anotações e algumas citações que eu espero que sejam úteis para vocês, bem como versículos bíblicos, e vocês poderão então depois estudar com mais detalhe, com mais profundidade, separadamente com essas anotações. Eu espero que tenha sido proveitoso e edificante para você. Eu recomendo que você leia novamente a Confissão de Fé de Westminster, que você procure também algum material que te ajude na leitura dessa confissão. O comentário de Hodge, A.A. Hodge, ele está disponível na internet por aí em inglês. Ele é domínio público, então você pode ter acesso a ele. Nossa editora Cultura Cristã tem alguns comentários da Confissão de Fé de Westminster muito bons. Eu recomendo que você se aprofunde. Essas aulas aqui elas foram bem resumidas, mas se você procurar o material, você conseguirá se aprofundar mais no conhecimento da nossa doutrina. Estude muito bem, porque ser um oficial requer que você subscreva essas doutrinas. Então estude para que você subscreva com convicção de que são doutrinas bíblicas, de que são doutrinas que expressam aquilo que Deus revelou na sua palavra. Ok? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e lhe dirija para a sua obra. Em nome de Jesus. Amém.